Boa noite. Essa semana a Central das Eleições está entrevistando ao vivo os assessores de economia dos 5 candidatos à presidência da República mais bem colocados na pesquisa Ibope. Esses representantes foram escolhidos pelos partidos e a ordem das entrevistas decidida em sorteio, na presença dos representantes dos partidos. Nosso objetivo é oferecer a você a oportunidade de conhecer melhor o programa econômico de cada candidato e as soluções que os partidos estão propondo para a economia brasileira. Hoje, nosso convidado é o economista Mauro Benevides, do PDT. Ele representa o candidato Ciro Gomes. Mauro Benevides é PhD em Economia e professor da Universidade Federal do Ceará. Foi secretário de Finanças da Prefeitura de Fortaleza e 4 vezes secretário de Governo do Ceará nos últimos 12 anos, na Secretaria de Fazenda. Amanhã, a entrevista é com o economista Pércio Arida, do PSDB. O sorteio determinou que o assessor de economia do PSL, Paulo Guedes, seja o entrevistado da quinta-feira, mas o economista ainda não confirmou presença. Na sexta-feira, vamos receber Eduardo Janete da Fonseca, indicado pela Rede. Ontem, entrevistamos Guilherme Melo, do PT. Participam comigo dessa série de entrevistas os jornalistas Júlio do Ailib e Carlos Alberto Sardenberg, Valdo Cruz e João Borges. Eu vou ser mediadora e começo fazendo a primeira pergunta. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Professor, eu quero começar com a Previdência. E outro dia, numa das entrevistas dadas pelo candidato Ciro Gomes, ele falou que o déficit da Previdência existe, mas não é 180 bilhões, e está se referindo ao INSS, mas que é alguma coisa como 25 bilhões a 30 bilhões. E eu trouxe um gráfico, o senhor conhece esses números muito bem, não é? Mas eu trouxe um gráfico para a gente ver, para que o nosso telespectador possa olhar o tamanho do déficit da Previdência. Ali eu estou colocando em vermelho, como o senhor sabe, o déficit do servidor federal. E embaixo, o do INSS, que é exatamente o que ele estava falando, que não era 180, talvez 25 a 30, mas em 2017 foi 282 bilhões e a projeção para 2018 é 294 bilhões, esse déficit do INSS, trabalhadores do setor privado. Então, eu queria entender de onde ele tirou esse número. Boa noite, Miriam. Boa noite, Júlia, Sardenberg, João, Valdo. Primeiro, eu queria fazer um registro também a minha homenagem ao Otávio Frias Filho, porque tive a oportunidade, nesses últimos 60 dias, num debate lá na Jornal Folha de São Paulo, onde ele foi lá nos receber e fiquei impressionado com a sua vontade de ouvir, mas, sobretudo, sobre a lucidez do conhecimento dos problemas brasileiros. Portanto, é bom o senhor falar isso, porque nós todos estamos sentindo isso, o jornalismo está em luto hoje, e aqui nessa sala tem, inclusive, amigos dele, pessoas que tiveram muito contato com ele, Valdo, Júlia. Então, nós todos estamos sentindo e agradeço que o senhor faça essa deferência a um jornalista, Otávio Frias Filho. Previdência. No Brasil, e a imprensa usou muito o lado do regime geral de previdência por ser o maior valor comparado com o déficit do governo federal. 180, 90 bilhões do governo federal. Esse foi um grande erro, porque o regime próprio de previdência do servidor não é só do governo federal. Ele tem 100 bilhões do governo federal, mas tem mais 110 dos estados brasileiros. Então, o valor... Eu nem quis colocar aqui o total, porque se eu tivesse colocado os estados, seria muito maior. Eu estou querendo entender, é o 30 bilhões eu vou chegar do Ciro lá. Gomes. Mas, enfim, então, é muito importante se dar ênfase ao regime próprio, é onde se registram os maiores privilégios, é onde as modificações têm que ser feitas de maneira a mais rápida possível e profunda. Portanto, nós temos um modelo específico que foi estudado nos últimos 4 meses, que é um sistema multipilar de previdência, que na América Latina, somente Venezuela e Argentina já não adotam. No mundo, praticamente quase todos os países já adotam esse sistema multipilar, que é o seguinte: um pilar é o pilar de assistência social, ou seja, aquelas pessoas que nem contribuíram vão ter direito a um salário mínimo, e isso separado da Previdência, porque hoje no Brasil o orçamento da Seguridade Social ele faz uma mistura entre previdência e assistência social, benefícios, renda mínima variável, Bolsa Família, enfim. Então, vamos separar da transparência ao povo brasileiro do que é responsabilidade do Tesouro e o que é realmente financiado pela própria contribuição previdenciária. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o regime de repartição, que é o que está vigindo hoje no país. O que é o regime de repartição? O servidor de hoje
paga o aposentado de ontem. Como a taxa de natalidade... O trabalhador, não é o servidor, né? Não, no caso do regime próprio, o servidor. Do INSS, a mesma coisa do trabalhador. O que é que acontece? Como a taxa de natalidade está diminuindo e as pessoas estão vivendo muito mais, é impossível esse sistema se sustentar. Ficar somente reparametrizando, como estão propondo por aí, não resolve o problema de médio e longo prazos do governo brasileiro. Por isso, para terminar essa primeira parte, o regime de capitalização de contas individuais tem que ser implantado no Brasil, inclusive diminuindo o teto, que hoje é 5.600, tanto para o RPPS como para o regime geral, trazendo para um teto menor, 4.000, 4.200, 3.900. Professor, pois não. Como é que o senhor acha assim? Tem muita gente que está contribuindo para ter um teto hoje de aposentadoria no setor privado de R$ 5.531. Como é que você vai explicar para essas pessoas que a partir de agora eles vão ter um teto menor? Muito fácil, porque a média de aposentadoria do regime geral é R$ 1.400. A grande população do regime geral não vai ser afetada. Quem vai ser afetado, na grande maioria, até porque queremos uma convergência dos sistemas previdenciários brasileiros. Mas quem já está contribuindo para isso? Não tem problema, nós vamos calcular o déficit explícito, e eu vou explicar, e o déficit implícito, que nesses últimos 4 meses, a nossa equipe fez passo a passo, tanto do regime próprio do governo federal, como do regime geral por interpolação. Professor, temos esses números hoje, mas só para terminar o regime de capitalização... Eu quero só fortalecer aqui, porque essa questão é importante. Como o senhor disse, são 3 pilares, a gente tem que entender cada um. Então, ele está perguntando sobre o teto do INSS, está dizendo que vai diminuir. Isso é muito importante, porque tem muita gente, como ele disse, que está contribuindo nessa expectativa. Perfeitamente. O senhor vai frustrar essa expectativa? Eu vou trazer de 5.200 para 4.000. Eu acabei de dizer que quase 80% dessa população ganha R$ 1.400, enquanto no regime próprio tem gente recebendo R$ 30.000, R$ 40.000, que serão corrigidos dentro do regime de capitalização, que é onde eu chego agora. Se você ganha 30 mil, um juiz ou o que quer que seja, ele vai ter o regime de repartição permanecendo até esse novo teto menor, e a diferença ele vai contribuir para o regime de capitalização de contas individuais, que por definição o déficit é zero. O regime de capitalização de contas individuais, tecnicamente nós estamos falando que não tem déficit. E com isso vamos resolver, não é somente um problema atuarial, não é somente um problema fiscal. Nós vamos resolver o problema de criação de poupança brasileira. O sistema bancário brasileiro não gosta de captar CDB em 6 meses para emprestar uma hidrelétrica em 10 anos. Ele não consegue fazer essa comparação. Portanto, esse funding extraordinário que o regime de capitalização de contas individuais vai criar é, inequivocamente, a solução definitiva que o Brasil precisa, e não ficar reparametrizando. Deixa eu ver se eu entendi, então, essa questão da capitalização, né? Você tem o sistema de repartição, os ativos financiando os inativos, e aí parte desse regime de repartição se tornaria capitalização com o contribuinte tendo contas próprias, né? Só que vai ter um momento que vai ter uma transição, quer dizer, tem inativo lá que não tem a capitalização. Como é que vai bancar, quem vai bancar esse inativo? Como é que vai funcionar essa transição? E a pergunta, de onde vem o dinheiro para isso? Associado a essa reforma da Previdência, e com certeza nós vamos debater aqui, tem o maior, presidente Ciro e toda a sua equipe, tem o maior programa de recomposição do ajuste fiscal do Brasil. Ele fez isso a vida inteira e eu faço isso a vida inteira. É fazer ajuste fiscal, no meu caso, no estado do Ceará, e ele, prefeito, governador, ministro da Fazenda e assim por diante. Para você ter condição de fazer a transição, na transição eu tenho que medir o déficit explícito, ou seja, ele pagava sobre 5.600, vai pagar sobre 4.000, mas ele já tem, vamos dizer, 15 anos de serviço. Então, aqueles 15 anos que ele pagou sobre 15.600, chama-se o déficit explícito. Eu tenho que saber quanto é. E o segundo déficit, que é o déficit implícito, todo calculado, nós sabemos os valores. Inclusive, tem gente que diz que isso não é possível e nunca gastou 1 minuto para fazer esse cálculo. Nós demoramos 4 meses para fazer. Então, você vai calcular o déficit que ele já contribuiu e lançá-lo, esse déficit, daqui a 20 anos, 25 anos, quando ele for efetivamente se aposentar. Você está falando de déficit implícito e déficit explícito. Isso. Mas para quem contribuiu, está contribuindo para 5.000 e vai reduzir para 4.200, ele não vai pensar nem em déficit implícito nem implícito. Ele vai imaginar o seguinte: estou sendo tungado no dinheiro que eu estava preparando para aposentar com 5.500 e agora vou ter que me aposentar com 4.200. Desculpa, Walter, eu acho que talvez você não esteja entendendo. Ele vai ser tungado com nada. Aquilo que ele pagou da diferença, nós vamos... A ideia é emitir um título que só possa ser resgatado daqui a 20 anos, 25 anos ou o tempo que precisar. Pelo contrário,
A reforma da Previdência que nós estamos propondo é exatamente preservar esses valores, obviamente que no longo prazo, porque o Brasil só quer pensar a curto prazo. Parametrizar, aumenta a idade, faz isso, mas é um sistema inviável tecnicamente. E o de capitalização, como eu falei, além de resolver o problema de atuária, ou seja, fiscal também, eu vou resolver um problema que o Brasil precisa. A formação bruta de capital do Brasil, ele não tem funding, o investimento não tem fonte para fazer isso, e é o que nós vamos, portanto, restabelecer nesse país de maneira definitiva. Vamos mudar de assunto, porque a gente tem vários assuntos. Posso só dar o esforço aqui? Nós baixamos, Miriam, todos os 840 mil servidores do governo federal. O salário que eles recebem hoje, de um por um. Fomos atrás da data de entrada de cada um desses servidores e do regime geral, exatamente para fazer um cálculo objetivo, porque todo mundo diz que é caro a transição, mas ninguém nunca usou e dizer quanto é. E esse número nós temos. Então, qual é o número? Depois o João faz uma pergunta. Esse número que eu vi várias entrevistas do senhor, não vi esse número. Não, eu disse que isso vai ser anunciado nacionalmente. O déficit explícito do RGPS, que a Miriam falou tanto, ao teto de 4 mil, dá 0,19 do PIB. 13 bilhões, é uma greve dos caminhoneiros. Portanto, não são valores absurdos, como se tem falado pela imprensa. O senhor disse que chegou no número sobre o custo dessa transição e da mudança dos modelos, mas é segredo ainda. Não, acabei de dar um. Não podemos dar todo, porque isso vai ser anunciado, então, João, pondera você. João. Confesso que fiquei em dúvida ainda sobre essa questão, mas vou deixar por isso. Temos que... A questão da proposta de retirar o nome dos brasileiros, mais de 60 milhões que estão com o nome no cadastro negativo. Eu queria entender melhor essa proposta, porque ela tem implicações de um certo intervencionismo na relação do banco com os clientes e ela tem também um grande apelo popular, porque, afinal de contas, por causa de recessão, desemprego e mais dificuldades ainda que a população enfrentou nos últimos anos, realmente você tem uma parte aí muito sacrificada. Mas não parece uma coisa tão simples quanto o senhor e o Ciro Gomes estão anunciando. E essa informação é super importante, é o que mais chamou a atenção até agora na proposta, que é tirar o nome do SPC, são 63 milhões de brasileiros com o nome no SPC. Então vamos lá, isso tem um contexto macroeconômico por trás disso. Quando se fala crescimento do PIB, só se fala indústria, comércio e serviço. A gente, lá na introdução, na cadeira de introdução à economia, a gente decompõe isso pelo lado da demanda. Consumo, investimento privado, gasto do governo e a diferença entre exportação e importação. Quando você mede isso, 62% do PIB brasileiro, na ótica do consumo, é o consumo das famílias. Portanto, essa proposta ela tem dois objetivos. Primeiro, está se percebendo que não é uma coisa individual, 3, 4 milhões, isso é uma coisa sistêmica. A recessão brasileira, 2015 e 2016, que é a maior inclusive do que o PIB de 30 e 31, na grande recessão de 1929. Portanto, nós estamos falando de 63 milhões de brasileiros, que inclusive, vou dar um dado aqui que ainda não saiu, 80% desse valor são de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Portanto, veja o foco aonde está se desejando fazer. Portanto, tem lá uma dívida X, cujo valor médio é da ordem de R$ 4.200. O Estado vai entrar, quando eu digo Estado, toda a estrutura de governo, do próprio governo federal, é fazer uma mediação entre essa estruturação de quem está vendendo e de quem tem o crédito a receber. O mercado não tem sido capaz, nos feirões que a Serasa faz, que o SPC faz, de produzir porque faz individualmente. Então, o resultado ele é muito pequeno. Com a entrada do governo para poder propiciar e o pagamento à vista... Entrada com o quê? Entrada, vamos chamar todos os credores e começar ou fazendo um leilão para ver quem dá mais, ou propondo de início, um percentual a ser definido que... Caracterizado isso, vamos supor que seja 30% esse valor, que é a média que eu tenho visto aí nos feirões, de alguns somente, isso sai para 1.200, ele pega essa carta, vai lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, do BNB, pega um crédito em 3 meses e mais 33 meses, são 36 meses, e aí, portanto, liquida a sua dívida. No entanto, ele sai de uma dívida de um cartão de crédito de 400% ao ano e vem para uma operação de crédito. Primeiro, não de 4 mil, mas de 1.200, e em vez de ser 400 de taxa de juros, vai ser de, por exemplo, 12% ao ano. Portanto, os bancos vão ganhar dinheiro.
Os bancos não vão perder dinheiro, os bancos vão ganhar dinheiro com essa operação. Portanto, isso é que define a retirada definitiva e você vai agregar esse pessoal de volta. Tem gente que não consegue ter emprego porque está no Serasa, no SPC. Tem gente que não consegue nem, Sardenberg, matricular seu filho na escola porque ele está inadimplido. O problema é grave, sim, Sardenberg quer mais detalhes. Vamos tentar esclarecer ponto a ponto. Vamos lá. Nós temos vários tipos de dívidas, né? Tem pessoas, que é um problema gravíssimo, tem pessoas que estão devendo contas, por exemplo, da companhia de luz, conta de luz, estão atrasados na conta de luz. Tem pessoas que estão atrasadas nas prestações em lojas de eletrônicos que compraram. E tem gente que está devendo no banco. Então, são coisas diferentes. Então, eu perguntaria a você, Mauro, a pessoa que está devendo para a companhia de energia elétrica, devendo há 3 meses e tal, não sei o quê, como é que vai ser? Esses credores vão ser chamados... Credores são as companhias? Os credores são os bancos, os cartões de crédito, as companhias de energia. Serão chamados por quem? Pela estrutura que o governo vai montar. Pelo governo? Pelo Ministério da Fazenda? Claro, pelo Banco do Brasil? Vamos definir a estrutura de como isso vai ser feito. Então, mas eu não tenho dúvida, nós já recebemos várias ligações desses credores, claro, inclusive se dispondo, porque como vai ser no macro, nós estamos falando, Sardenberg, para irrigar a economia de pelo menos 70 bilhões de reais, recebidos de uma vez, agregado ao consumo dessas pessoas. E isso é o que a gente deseja fazer nesse modelo de gerar emprego, porque quando você agrega consumo, você expande no curto prazo. Eu sei que expansão do PIB de longo prazo, eu tenho que falar em produtividade, eu tenho que falar em investimento em ciência e tecnologia, mas no curto prazo eu preciso recompor essa questão. Os credores todos, que são companhias, lojas de eletrônicos e tal, eles têm que concordar com isso, eles serão obrigados? Não, eles já fazem isso, Sardenberg. Quando o candidato Ciro Gomes falou que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica iam entrar com até 60 bilhões de reais, o que quer dizer isso? Ele quer dizer que há um funding nessa estrutura bancária, Banco do Brasil, Caixa, BNB, BASA, enfim, o próprio Banrisul, há uma estrutura financeira dentro do próprio mercado financeiro que é capaz, com a maior facilidade, de fazer essa operação. Se fosse a de 4 mil, talvez fosse muitos recursos. Mas como essa mediação vai gerar um valor bem menor, isso tornou-se factível para ela poder proporcionar. Mas, desculpa, o que o Banco do Brasil vai fazer? Ele vai comprar a dívida? Ele não vai comprar dívida. Não tem um centavo de dinheiro público. E eu e o brasileiro precisam saber... São bancos públicos, principalmente. Não, bancos, se o setor privado quiser entrar, não tem nenhum problema. Mas você vai organizar com bancos públicos. Mas os bancos públicos serão obrigados. Não, o setor, sim, o banco público vai entrar porque vão ganhar dinheiro. Banco público, se fala banco público como se fosse ser uma operação ruim para ele efetivamente fazer. Ele vai ganhar dinheiro sobre isso. E segundo, não há um centavo do Tesouro Federal. Como se faz refis, muitas vezes dispensa multas, juros de grandes empresas, de grandes empresários, aqui não tem nada. E se o credor não quiser? Se o credor não quiser, ele não vai receber mais nunca o dinheiro dele. E o devedor porque ele já está inadimplente desses últimos 4 anos, o crescimento é extraordinário. Né? E não é por pessoas que estão usando isso como uma fé. Eles foram desempregados, eles diminuíram os salários. Então, você precisa recompor essa identidade para isso. 60 bilhões vem de onde? É esse funding, esse novo valor. Mas de onde? Hein? Eu não estou entendendo. A gente não está entendendo de onde vem o dinheiro. Isso é um refinanciamento de dívida? É um refinanciamento de dívida saindo de um valor menor e de uns juros de 400 para 12. Agora, quem está refinanciando a dívida vai correr um risco. Claro, será vai ter que que aumentar o banco a provisão. vai topar participar desse risco, assumir esse risco? A rentabilidade do Banco Público. O Banco do Brasil, o BNB, todos têm experiência no crédito de aval solidário. Isso é o corriqueiro no sistema bancário brasileiro. Não tem nada de novo. Então, não estou falando absolutamente nada de novo. Somente a engenharia financeira para construir isso. É a última pergunta, juro por Deus. Juro por juro. Juro por juro. Se é tão bom, por que o Banco do Brasil não fez ainda? Porque essa mediação não tinha ninguém que chegasse para corrigir essa distorção no mercado. E o governo ele vai ser o elo, vai ser... É outra coisa, quando você agrega... Uma coisa, Sardenberg, é eu tratar de uma dívida de R$ 1.200. Outra coisa é eu tratar de 70, 80 bilhões de reais no mercado que você vai liquidar, tirar a pessoa da sua inabilitação para qualquer ação ou retomada de crédito. Portanto, o impacto econômico disso é muito forte, é muito sólido e o estudo está todo preparado como isso vai ser feito.
Mauro, eu vou entrar agora em outro assunto, são vários assuntos, todos muito Vamos entrar em interessantes. Todos, se você desejar, eu tô pois aqui exatamente. Eu quero entrar em tributação, porque o senhor tem dito que será criado, também o próprio candidato Ciro Gomes tem dito que será criado um imposto sobre movimentações financeiras, que vai incidir sobre 3 mil a 4 mil, transações acima de 3 mil e 4 mil reais. Bom, isso posto, tenho duas dúvidas. O que impede uma pessoa que vai fazer uma transação financeira de dividir em várias partes que fique menor desse volume aí, desse valor? E, além disso, o nome disso não seria CPMF, ainda que você não goste do nome, mas é um imposto sobre movimentação financeira. Inclusive, você tem dito que é provisório, exatamente como parecia ser a CPMF, e a alíquota parece que também é a mesma. Bom, primeiro, essa proposta não está no plano. Nós temos ouvido muito o sistema financeiro. A nossa proposta de reforma tributária, ela vai de recomposição do ajuste fiscal. Eu vi várias entrevistas em que você disse isso. Sim, mas isso não está no programa. Se você ler o programa nosso... Eu li todo o programa. Pois lá não tem isso. Pois é, mas você tem dito. Pois é, claro que nós estamos analisando isso. Mas agora, o ajuste fiscal brasileiro... Você disse, mas não colocou no programa porque estamos discutindo ainda. Ou se arrependeu? Saber a melhor opção. Porque quando você fala CPMF, é porque você está se referindo àquele trabalhador que passou R$50 no cheque dele e pagava imposto. Essa proposta de reforma tributária que o presidente Ciro lidera é exatamente... Eu quero duas saber funções. especificamente sobre isso. Depois nós vamos para outros pontos da reforma, que ela é complexa. Sim, mas eu gostaria que você explicasse. Haverá ou não haverá o imposto sobre movimentações financeiras? Há uma proposta desenhada na mesma alíquota de 0,38, de maneira transitória, com valor acima de R$5 mil de movimentação, que liberta 86,4% da população que usa o sistema financeiro. Portanto, isso vai ser cobrado de pessoas. Toda a estrutura da reforma tributária, Miriam, é baseada no andar de cima. Classe média e classe menos favorecida, esses dois segmentos Veja bem, não Mauro, vão sofrer nenhum abalo. Se é 5 mil o ponto a partir do qual eu faço duas remessas de 4 mil, por exemplo. Não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados. O teto vai ser 5. Tudo bem, uma pessoa ganha 20 mil. Ela não vai passar um cheque de 20 mil, ela vai passar 5. Nós não estamos preocupados. Nós estamos preocupados com as grandes movimentações. 1 milhão, 100 milhões, o que gira dentro do mercado financeiro, que eu conheço por dentro e sei exatamente que valores são esses. Então, é dentro dessa estrutura que tem como alicerce toda a reforma tributária, como, por exemplo, a criação do imposto de renda sobre lucros e dividendos, que quando eu comecei a falar, era o maior espanto que isso ia ser feito. Hoje, parece que virou consenso aqui no Brasil. Mauro, eu queria entender esse ponto da reforma tributária. Okay. Né? Do lado da arrecadação, vocês preveem ali aumentar, passar a taxar lucros e dividendos, aumentar a alíquota de doações e heranças e essa criação desse imposto sobre movimentações financeiras. Do lado da despesa, vocês preveem ali diminuir os impostos para máquinas e equipamentos, diminuir imposto de renda à pessoa jurídica, diminuir imposto sobre consumo. Eu queria entender como que se dará esse acerto de contas. O que vocês vão abrir mão, de quanto vocês vão abrir mão e a expectativa de receber do outro lado se é a mesma, dando uma reforma neutra, que é o que vocês estão defendendo. Posso lhe dar o primeiro exemplo clássico, porque fizemos conta de uma por uma desses impostos. Primeira conta, imposto de renda na tributação sobre lucros e dividendos. Isso, as 3 consultas que nós fizemos foram variadas, 51 bilhões, 56 e 59. Então, vamos ficar 50 bilhões, nós fizemos a conta com 51, que é o menor valor que foi estimado, inclusive, com algumas simulações na própria Receita. 51 sobe, portanto, vai pegar somente as pessoas lá em cima. Ninguém de classe média baixa vai ser penalizada com isso, até porque a distribuição de lucros, nós vamos definir um valor dessa distribuição sobre o qual haverá incidência. Então, você tem aqui 50, mas você vai ter que recalibrar o imposto de renda da pessoa jurídica. E esse recalibramento está dando 9 bilhões. Então, 51 menos 9 dá os 42 bilhões de acréscimo de receita vindo somente do andar de cima, que está previsto dessa questão. A alíquota de 35% passa para... Na estimativa, nós vamos anunciar devidamente. Eu posso lhe dizer, você me perguntou o valor é 9 bilhões, portanto, o aumento não é tão grande, 51 menos 9, dá só a diferença, 42 bilhões. Nós vamos, com certeza, estamos analisando, acabar com a pejotização, empresa de uma pessoa só, que é uma mera burla da contribuição previdenciária e da contribuição do imposto de renda, isso dá mais 12 bilhões.
Então, vamos cortar também, e eu já fiz isso no meu estado, nós cortamos lá 13,3%, estamos propondo cortar 10% da despesa de custeio do governo. Lá dos 128, 125 que ainda tem, isso dá mais 12 bilhões de reais. Portanto, nós somos, o presidente Ciro é o único candidato que tem conta a conta definido valores. Por isso que quando nós falamos que íamos resolver o problema do primário em 2 anos, também fui altamente criticado. Agora virou consenso. Todo canto onde a gente anda também vai ser retirado em 24 meses. Ainda estou mais incomodado também com o terceiro ponto do SPC, que eu já soube que teve até um partido que publicou na sua página oficial dizendo que vai fazer isso também. Então eu não sei mais o que eu faço. Duas coisinhas aqui, rapidamente. O imposto sobre lucros e dividendos, já sabe qual é a alíquota que vai cobrar? Eu acho que a estimativa que a Receita fez foi com 15%. Quanto? 15%. 15% para todo mundo? Não. Tem uma escala de valor. 15 Não, a alíquota foi simulada com 15%. A incidência do imposto é que teve limites de isenção. E quanto ao imposto sobre heranças, né, Vamos lá. que também vai ser introduzido. Vamos falar aqui da classe média agora, da classe média. A classe média está fora. Classe média que tem... Não, porque tem herança e herança. Então, o sujeito que vai deixar 2 casas aí para a família. Vamos lá. Nós percorremos... A nossa Quanto que vai ser o limite para começar a cobrar a herança? A nossa equipe viajou e estudou 26 países no mundo inteiro. Fomos até os Estados Unidos, que é o país que o brasileiro adora se comparar, porque nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos é assado, até porque é a maior pujança do capitalismo mundial, é lá. Fomos lá também. Lá, Sadeberg, a menor alíquota é 24%. Então, é isso que eu estou perguntando. Aqui no Brasil, mas para o telespectador também compartilhar conosco esse momento. Hoje, no Brasil, 23 estados brasileiros cobram 4%. Alguns outros 4, 23 com 4, 27, cobram 8. Eu cobro 8 lá no estado do Ceará. Ora, se eu trago isso é um imposto estadual, porque precisamos recompor, nesse novo federalismo que o presidente Ciro está falando, precisamos recompor a estrutura fiscal dos estados brasileiros, que estão totalmente à parte. Você tem estados grandes aqui no Brasil que não conseguem pagar nem a folha. Isso precisa ser resolvido dentro desse novo pacto que está sendo colocado. Portanto, ao aumentar de 4, vamos dizer, para 20, e não 24, que é a mínima, você sai para os estados de 4 para 12 e 8% será a receita da União, porque assim vai propor a emenda constitucional. Então, tem o acréscimo de receita não somente para os estados brasileiros, mas terá aumento de receita também para o governo. E números, só porque a Júlia me falou, vou falar mais um. A carga tributária brasileira, 2 trilhões mais ou menos em 2015 e 2016, dessa carga tributária, desses 2 trilhões, 1 trilhão e 100 é imposto sobre consumo. É a maior regressividade que você possa imaginar dentro dos países que nós pesquisamos. Ao mesmo tempo, fomos buscar o imposto sobre propriedade, 84 bilhões. E dentro dos 84 bilhões estão impostos sobre herança, que dão lá 7, 8 bilhões. Valdo, eu sei que você vai fazer uma pergunta, mas deixa eu só completar, eu acho. Em seguida você faz. Mas a Júlia, uma parte da resposta para a Júlia ficou devendo ainda. É porque o senhor disse o que vai aumentar. Mas quanto vai custar isso que o senhor vai reduzir? Não é? Eu dei o exemplo. Pessoa jurídica, eu vou reduzir 9. Que ele levou 51, cai 9. E tem outras reduções. Da PJ, falei que ia reduzir. Corte do custeio também vai ser reduzido. Não tem nada de extraordinário. Só uma coisinha. Corte do custeio em quanto? Porque a gente 10% tem aí... 10% dos 128 dá 12 bilhões. A previsão de gasto discricionário esse ano, para o ano que vem, é menor ainda que a desse ano, de 2018. Por isso que é 108, 118 e eu estou... Integrantes da equipe econômica falam que pode ter uma paralisação da máquina se cortar ainda mais os gastos discricionários com custeio. Quer dizer, quanto que vocês estão prevendo cortar disso? Eu vivo o setor público há muitos anos. Talvez essa pessoa que lhe deu essa informação não sabe como é o setor público. O setor público, todo ano, ele aumenta a sua ineficiência. Você tem que cortar custeio todo ano. É isso que eu aprendi na vida. Quem está do lado de lá é do balcão. Portanto, não teremos dificuldades para que esses 12 bilhões sejam efetivamente alcançados. Mas está falando de aumento de tributação. Não estou falando de diminuição de gasto, ao contrário. Alguns aumentos de tributação. Na questão de cortes, né? Cortes de incentivos fiscais, que tipo de incentivo o senhor vai cortar? Zona Franca de Manaus está na sua lista? Simples está na sua lista? O senhor poderia exatamente dizer aonde será esse corte? Rota 2030, quanto será esse corte?
Rota 2030 está... Que é para a indústria automobilística, né? A indústria automobilística que foi recentemente lançado. O Brasil tem 354 bilhões de gasto tributário mais o subsídio explícito e implícito. 354. Desses 354 bilhões, 270 é gasto tributário, onde lá realmente está a Zona Franca, onde está as entidades filantrópicas, que nós vamos mexer lá. Tem muita entidade que não tem papel de atuação dentro da conformidade da política social do governo que vai entrar. Você tem a própria desoneração da folha, que termina em 2020. A pressão é muito grande para poder não acontecer. Isso vai ser continuado, isso dá mais 13 bilhões. Olha, Valdo, como é que pode, na cesta básica, você ter isenção de PIS e COFINS de um queijo suíço, de um filé mignon, enfim, são produtos... Zona Franca de Manaus, o senhor vai cortar? Não, Zona Franca de Manaus não tá no escopo aqui agora. Estou lhe falando que 45 bilhões, que é o que eu tenho falado na imprensa, de todos os seminários que eu tenho percorrido nesses últimos 4 meses, são produtos que são absurdos. Com certeza foram grupos de interesses que conseguiram inserir no conceito mais fundamental para a classe trabalhadora brasileira, que é a cesta básica. Foram colocar queijo suíço lá dentro, vamos acabar com tudo isso. Mauro, desculpa, e por aí vai. Você falou que Zona Franca não está... Não, Zona Franca está fora. Mas está nos jornais hoje a Coca-Cola dizendo que pode sair do Brasil se perder o crédito do IPI. Então é um assunto que está na ordem do dia. Isso tem que ser discutido. Agora, estranho a Coca-Cola dizer isso, porque esse talvez no Brasil seja um dos melhores mercados dela em todo o mundo. Em outros países, ela concorre muito fortemente com a Pepsi. E não aqui no Brasil, caso que ela precisamos entender exatamente, só um minutinho, qual é o impacto disso na sua estrutura de custo, porque isso não está bem claro ainda. Precisamos não ficar só na notícia. Precisamos compreender qual é o impacto fiscal disso. Mas o importante aí é o seguinte, você também tem falado de redução, de aumento, na verdade, de incentivo. Por exemplo... Aumento de incentivo? Sim, aumento de incentivo para a indústria. Não. O próprio candidato Ciro falou aqui. Não, a indústria... A indústria não. E outra coisa, isenção total para máquinas e equipamentos. Isso aí sim. Por formação acadêmica, e boa parte do mundo é assim, expansão do investimento passa inequivocamente pela aquisição de máquinas e equipamentos. Boa parte dos países não cobram tributos. Lá no meu estado, quando uma indústria compra uma máquina ou um equipamento aqui de São Paulo cobra 7% e eu não cobro a diferença dos 11% do ICMS. Eu fui coordenador, Miriam, do Confaz 2 anos. Tentei convencer aos meus colegas da importância disso, até para estimular a retomada do investimento. A única proposta de isenção que nós falamos é sobre máquinas e equipamentos por formação acadêmica, por concepção de que isso é fundamental. Não tem nenhuma... E outra coisa, isso não é retórica de campanha política, já fazemos isso há 12 anos. Que já fazemos isso. Isso é o que dá credibilidade e a compreensão técnica que esse é um caminho realmente de se percorrer. João vai fazer outra pergunta, né? Professor, eu li muito as suas entrevistas e você fala a certas alturas que o câmbio é um preço, ou seja, o valor do dólar frente ao real é um preço, ou seja, dá a impressão de que isso é uma questão de mercado. Ao mesmo tempo, o senhor diz que é um câmbio que precisa ser adequado, que precisa garantir as exportações, essa coisa toda. Bom, o câmbio hoje o dólar foi hoje a R$4. E o candidato Ciro Gomes disse a certa altura que o Banco Central exerce o que ele chamou de uma autonomia criminosa. Eu queria que o senhor respondesse e explicasse essas questões. Espera um pouquinho, João, só para ilustrar o que você falou. Ele falou no documento que eu li, o seu programa, que a taxa de câmbio deve oscilar com reduzida volatilidade em torno de um patamar competitivo para a indústria nacional. Ou seja, é isso aí. Não há intervenção, não há a mínima intervenção do câmbio. Nós temos mecanismos para fazer isso. Posso continuar? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou só voltar aqui no que a Miriam falou sobre a questão do incentivo de alguns segmentos da indústria, que é totalmente o que foi feito no passado aí pelos outros presidentes. Aqui é o seguinte, quando a gente examina as transações correntes da balança de pagamentos, que o Brasil tem tido déficits sempre muito grandes, agora menos recentemente, porque a crise foi tão grande que a importação caiu tanto que isso acabou gerando esse superávit que estamos vivenciando na balança comercial e tem ajudado a conter o déficit de transações correntes da balança de pagamentos. O que nós queremos, e a gente aprende muito isso em economia internacional, nós não podemos ser bom em tudo. Nós temos que escolher naquilo que a gente tem o maior domínio, tem a melhor formação de preços e, portanto, sejamos competitivos no mercado internacional. Tem 4 segmentos que contribuem com quase 80 bilhões de déficit
lá na balança comercial, que é exatamente o petróleo, que é a defesa, o eletroeletrônico, o farmoquímico e os adubos, fertilizantes e máquinas e implementos do setor agrícola. O que é que nós estamos pensando? Não é dar incentivo. Nós queremos investir aí 2, 3 anos no domínio da tecnologia. Nós temos 22 patentes de antibióticos vencidas, que o Brasil, com as suas compras governamentais, está gastando lá do exterior, comprando do exterior, 8, 9 bilhões de dólares. Portanto, não tem nada novo, nada adicional de gasto, mas sim fazer a estratégia que a própria Coreia usou. Em vez de começar dando incentivos, vamos dominar a tecnologia, investir nas universidades, nos institutos de pesquisa, trazer a indústria para dentro desse compartilhamento e, a partir daí, sim, dominada a tecnologia, vamos para a competição no mundo. Porque eu escuto também, João, essa história, vamos abrir logo a economia, porque é fundamental, é outro assunto muito discutido. Devo só lembrar que em 94, no Plano Real, quando o Plano Real estava começando a fazer água, preços subindo, ágio nos automóveis, o então ministro da Fazenda, Ciro Gomes, abriu a economia para poder consolidar aquela ação do Plano Real, que era transformadora para o povo brasileiro. Então, tem muito a ver com essa ação de domínio de tecnologia, para aí sim escolher aqueles segmentos. Esses 4, por exemplo, são 4 deles que com certeza poderão ser extremamente competitivos. Fazer uma estrutura tributária melhor, um custo de financiamento. Aqui no Brasil, para você... Eu ainda não entendi como é que o senhor vai definir o preço do dólar, se ele é uma consequência de tudo o que acontece na economia. Claro, se eu swap cambial, que é uma maneira de você estar tentando fazer hedge, e o povo brasileiro agora, nesse momento, com a demanda tão grande. Ora, o Banco Central, isso é outra ponderação que o Banco Central precisa aprender. Quando ele vai definir taxa de juros, ele rege o comitê, ele faz uma análise, e aí ele sai com a taxa de juros de equilíbrio que ele acha naquele momento é compatível com aquela inflação que está... Pelo seu discurso, o Banco Central não terá independência no Não, o Banco Central tem a autonomia operacional que ele tem hoje. A independência completa de mandato, então, absolutamente... Por que o candidato Ciro fala em autonomia criminosa, que a expressão é dele? O que ele quer dizer, na realidade, é que a gestão tem que ser realmente voltada para o combate da inflação e não necessariamente pensando em qualquer outra ação, ou no câmbio, ou o que quer que seja, que isso possa acontecer. Porque no swap cambial, eu preciso dizer isso. Onde que está o crime? Sadebeck, o swap cambial no Brasil, não há nenhuma ação institucional dentro do Banco Central. É uma vontade própria de uma pessoa. Vamos fazer aqui 25 bilhões. Isso não pode, nós estamos tratando de 30 bilhões, 40 bilhões de dólares, isso multiplicado a 120 bilhões, que precisam ser melhor equacionados pelo Banco Central. Mas isso aí essas formulações precisam ser feitas. Essas operações é para reduzir volatilidade, o seu programa diz que quer reduzir volatilidade. Então, você vai reduzir volatilidade de que forma, se não pode usar os instrumentos que o Banco Central usa? Eu não falei que nós não vamos usar por decisão pessoal de alguém. Isso tem que ser institucionalizado, isso tem que ser técnico, isso tem que ter um alicerce de estudo para poder prover isso. É isso, tem que ter um cupom do câmbio. Sim, claro. É isso. Agora... Óbvio. Senão, você acha, uma pessoa que vai mexer com 100 bilhões de reais pode estar decidindo sozinho? Agora, não faz sentido isso. Mauro, para concretizar, dólar a R$4, tá bom ou tá ruim? Veja, dólar a R$4, tem 3 componentes aí envolvidos. Primeiro, toda essa crise de briga Estados Unidos, Turquia, China, enfim, isso gera estabilidade no mercado financeiro internacional. Tá. Segundo ponto, a gente tem que ver também que esses valores que estão aí colocados têm muito a ver com a perspectiva dessa trajetória da relação dívida-PIB do Brasil, que é explosiva. As pessoas, como não compreendem aí dos programas dos seus candidatos a presidente, e o presidente Ciro é o único que está pontuando exatamente como recompor em 24 meses os 139 bilhões, e gera essa incerteza um pouco também do mercado, e nós estamos prontos para poder exatamente consertar essa má avaliação do que está sendo feito. Professor, o Valdo vai fazer uma pergunta. Nós precisamos de investimento, né? O Brasil está precisando de investimento, não estamos crescendo muito pouco. A gente precisa voltar a ter um crescimento na faixa de 4%, e a gente precisa não só de investimentos nacionais, mas também de investimentos estrangeiros. No entanto, o candidato Ciro Gomes tem anunciado que, por exemplo, ele vai retomar áreas leiloadas do pré-sal, né, que foram arrematadas por investidores estrangeiros. Um ponto. Outro,
disse que vai ser contra uma operação da Boeing, associação com a Embraer. Esse tipo de medida não afugenta investidor estrangeiro, ou seja, é um intervencionismo na economia, além de ter um custo, porque quando você retomar áreas do pré-sal leiloadas, vai ter uma indenização, imagino eu. Claro, ele jamais... O histórico do presidente Ciro é honrar contratos. Aonde ele passou? Prefeitura, mas como honrar? governo... O senhor está falando que vai retomar? Você está no governo, você acha que é certo, no final de governo, ilegítimo, negociar Boeing sem saber como isso está sendo feito? Não, o pré-sal. Não, você falou Boeing, eu vou falar de Boeing, depois eu vou falar do pré-sal. Não, vou falar de Boeing. O que a carta do presidente Ciro falou foi alertando que esse não era o momento, até porque a definição de preço que ela iria receber é totalmente inadequada, não faz nenhum sentido. Que é o raciocínio que está colocado também naqueles dois maiores postos, inclusive do Carcará, que foi vendido. E se fala muito em monopólio, assim, assado, trocar do público para o privado. Preciso dizer uma coisa para o brasileiro e para a brasileira. Quem comprou talvez o maior, um dos maiores lá do Carcará, vocês estão pensando que foi a Exxon... Carcará é campo de petróleo. Exatamente. Só para explicar para o telespectador. É porque campo de petróleo. Fica muito idiosincrática essa história de público e privado. Preciso dizer que quem comprou esse campo foi a estatal norueguesa, não foi empresa privada. 78% do mercado de petróleo no mundo é estatal. E isso, obviamente, com regras de governança, com metas a serem definidas. Aí você vai quebrar contrato, e por aí vai. Você vai quebrar contrato. João vai fazer uma pergunta. Como? Porque foi leiloado legalmente, uma empresa arrematou, está com direito, agora você vai lá e romper esse contrato. O que ele comprou, ele será indenizado. E pronto. João. Zero de perda. Não há uma linha excessivamente intervencionista em várias das coisas? Por exemplo, fala-se do preço da gasolina, que teria que ser entre 2,80 e 3 alguma coisa. Isso é um controle que... O preço da gasolina depende do dólar, depende da cotação internacional. Essa questão da Boeing também é uma intervenção forte. Não há um excesso de intervencionismo dessas propostas do senhor? Pelo contrário, para nós é muito importante a vida do setor privado. Infelizmente, eu tenho que me reportar também. Lá nós fizemos um investimento de 2 bilhões do Porto do Pecém e trouxemos um investimento privado de 20 bilhões de reais. É o maior investimento privado da América Latina nesses últimos 2 anos. Até porque eu quero aproveitar esse momento também, entrando lá na PEC dos gastos, que controla o investimento, e o Valdo falou tão importantemente, o investimento privado. O investimento público, ele induz, muitas vezes, ele faz o efeito crowding in, ou seja, ele traz a possibilidade, quando você aplica esses recursos de maneira eficiente, você traz o investimento privado. E cancelar, aí sim, de uma maneira, não vou dizer criminosa, mas de uma maneira totalmente errada, que estão fazendo com a Emenda Constitucional 95, eu espero que a gente já falar sobre isso, eu vou mostrar o erro grave que estão cometendo, piorando a relação dívida-PIB, diminuindo a atividade econômica, piorando a criação de empregos, mas eu vou deixar para o momento oportuno de como explicar isso. Que bom que você parou agora, porque é a hora exatamente do intervalo. Tá vendo como eu sou bonzinho? Pois é. Bonzinho. Voltamos já com o segundo bloco da entrevista com Mauro Benevides, assessor de economia do PDT de Ciro Gomes. Todos os... A Central das Eleições está de volta e hoje entrevista o economista Mauro Benevides, representante do candidato Ciro Gomes, do PDT. Professor, o João quer fazer uma pergunta? Professor, o senhor deixou de lado a gasolina de 2,80, mas eu vou botar outro assunto aqui em pauta. Não deixei de lado não, quero responder. Que é o seguinte, eu não vou deixar nada sem resposta nesse programa, porque está tudo estudado, tudo preparado, e é importante que a população brasileira... Reforma trabalhista. O candidato Ciro Gomes tem falado, feito críticas muito duras e de que vai rever essa reforma trabalhista, repactuar tudo, mas não diz exatamente o que vai mudar. Bom, em relação ao preço do petróleo, ao preço do combustível, digo melhor, o que houve é que o governo passado quis congelar preço, isso gerou ineficiência extraordinária para a economia e para a Petrobras. Aí vem o outro, o senhor Pedro Parente, e quer fazer o oposto, quer ir lá na fronteira da curva de nós, economias, chamamos da curva de possibilidade de produção. Não tem condição do Brasil fazer isso. A Lei 13.303, que é a lei das SAs, das empresas públicas, seu artigo 27, diz o seguinte, que essas empresas ela tem que atender não só
a sua gestão financeira, ou seja, manter a empresa lucrativa, mas ela tem que atender também o interesse social das pessoas. Como é que um caminhoneiro sai do Rio Grande do Sul para Fortaleza, prevendo gastar R$ 1.200 de diesel, aí no segundo dia o preço aumentou, ele aumenta. No quarto dia o preço aumentou, ele não consegue chegar. As pessoas não conseguem nem compreender como se processa a economia brasileira. Então, essas coisas... Então, vamos para a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que o presidente Ciro tem dito reiteradas vezes é de que essa foi feita sem qualquer mediação entre a classe trabalhadora, os empresários, a experiência internacional, a própria justiça do trabalho. Então, ele quer propor ao Brasil, e vai propor, ele compreende os excessos da justiça trabalhista, ele compreende, por exemplo, temos trabalhadores que estão trabalhando em casa e vai ter outra relação profissional com a empresa. Agora, não dá, é para você ter um artigo lá dizendo que grada vai trabalhar em um ambiente insalubre. Não dá para você ganhar um salário mínimo, contratado hoje com salário mínimo, no próximo mês vai trabalhar como trabalho intermitente, em função das horas trabalhadas, não ganhou o salário mínimo, ganhou 700, e ele vai ter que pagar a contribuição previdenciária sobre o todo. Mauro, eu só queria... Essas coisas podem parecer pequenas, mas elas impactam o trabalhador e, com certeza, a empresa não vai achar ruim fazer essa eu vou passar a pergunta para a Júlia, mas antes eu queria só ler o seu programa. Pois não. Revisão das atuais leis trabalhistas de modo a adaptá-las às novas tendências do mercado de trabalho. Pronto. Ou seja, vocês vão mudar também a CLT. Não, nós vamos alterar essas regras do relacionamento, que a CLT tem parte... O senhor volta com o imposto sindical? Hein? O senhor volta com o imposto sindical? O imposto sindical, as centrais já compreenderam que não pode ter. Mas vocês vão fazer mudança então, na Valdo, CLT. e é importante vocês saberem isso. O que eles reclamaram nessa nova estrutura é de que isso foi ceifado sem nenhuma projeção. Olha, termina daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, para eles poderem se prepararem, rediscutir nas assembleias como será essa contribuição, se os benefícios são para todos ou se somente para aqueles que estão participando do sindicato. Vocês vão criar uma regra de transição, então? Eu acho que eles mesmos estão propondo. Várias centrais estão propondo, já chegou para a equipe. Vai voltar gradual para acabar a gradação para terminar o tributo. Mauro, queria falar para terminar o imposto sindical. Desculpa. Queria falar sobre o BNDES. Nessa semana, o Ciro falou, abre aspas, que quer chamar o velho BNDES de volta. Eu queria que você explicasse o que significa essa declaração dele. É voltar a TJLP? É voltar à política dos campeões nacionais, que é dar subsídio para empresário, que é uma política ultra criticada? É isso? Acabei de dizer, duas respostas anteriores, que não vai ter benefício, subsídio para quem não tenha uma contrapartida com o governo e definido estrategicamente, 15 anos, 20 anos. Agora, o BNDES, para nós, no nosso entendimento, se ele vai aplicar TLP ou vai aplicar TJLP e aí com um incentivo embutido no financeiro, o que vai importar para nós é que esse valor vai ser explícito do orçamento. Isso é que garante a sustentabilidade fiscal do governo brasileiro. Porque o que o governo anterior fez, o que é que ele fez? Captou lá 500 bilhões, captou a 14,25, entregou para o BNDES para emprestar a 7,25, e isso não está registrado em canto nenhum, porque isso é dívida, isso é subsídio financeiro. Subsídio financeiro não entra na estrutura orçamentária, não é despesa primária. Aí o que é que acontece? Isso vai lá para a dívida pública. E isso sim impacta, inclusive, o volume de juros. Esse valor ele tem que ser explicitado dentro do orçamento. Isso nos leva a uma questão também muito importante que se tem colocado, que é sobre o teto para o pagamento de juros e da dívida. Nunca teve pagamento de teto de juros, nunca foi dito isso. E pagamento da dívida? Da dívida, sim. Esse é um outro assunto que, inclusive, não está... Ano que vem, por exemplo, vencem 900 bilhões de reais em títulos da dívida pública, da dívida imobiliária. A gente quer só entender esses... Vai pagar? Não vai pagar? Vai renovar? Vamos lá. Renovar? Hoje, a Alemanha fez isso, o teto da dívida. Tá? Primeiro, isso não está do programa, mas nós estamos ainda avaliando essa possibilidade. A Alemanha fez isso por 11 anos. Os Estados Unidos hoje, ele fecha tudo porque o teto. O Senado Federal, através do senador Zé Serra, do PSDB, tem um projeto de resolução do Senado chamado PRS 84, onde lá ele estabelece que em 15 anos, não é agora, em 15 anos se estabelece uma relação entre
dívida consolidada líquida do governo federal e receita corrente líquida. Até porque eu, como professor, acho que essas medições sobre PIB, Sardenberg, é meio estranho. Quem paga dívida não é PIB, quem paga dívida é receita. Por isso que os indicadores de saúde financeira, do meu modo de entender, os municípios só podem se endividar 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. Os estados só podem se endividar 2 vezes a sua receita corrente líquida. A União não tem limite. Ou seja, a variação do estoque da dívida, ela é feita por pagamento de juros mais resultado primário. Então, o que aumenta a dívida são esses dois componentes. Então, se o primário é positivo, ele contribui um pouquinho para os juros, mas ainda aumentando. O Brasil nunca gerou resultado primário capaz de pagar juros. Eu lá pago amortização e juros, os dois. A União, nem isso, ela consegue efetivamente fazer. Então, você ter um balizamento da dívida como um todo, o governo se preparando em 15 anos e não agora, é um instrumento que está sendo tecnicamente avaliado. Eu tenho conversado com o mercado financeiro. Então não é para agora, é para daqui a 15 anos. Não muda nada. Não muda nada na rolagem da dívida. Não, claro que não. No título do Tesouro. Não muda nada. Ah, claro que não. Então, eu tenho que ter horizonte de que vai haver um controle desse montante total, porque ela está numa trajetória sem controle. E ainda vem com a história da emenda constitucional 95, dizendo que estão controlando o gasto, que é a maior besteira que estão falando. Eu queria saber de outra proposta também do seu candidato sobre a dívida pública, que é comprar parte da dívida pública, recomprar com reservas. Eu quero entender, quer dizer, porque isso aí tem vários problemas que pode ser criado, né? Primeiro, se você resgatar uma quantidade grande de títulos, você joga muitos reais na economia, o senhor sabe disso, que isso aí tem problemas. E também, se for usar as reservas, tem que vender os dólares, aí derruba o câmbio. Quer dizer, como é que vai ser a engenharia disso? Muito simples. O que é que a teoria econômica diz? As evidências empíricas é que os países não têm mais do que 12 meses de importação. Ou seja, todos os contratos estão devidamente honrados. O FMI, entretanto, ele tem um trabalho que diz que ele é um pouco mais aprimorado, João, onde ele diz que o Brasil não deveria ter mais do que 240 bilhões de dólares. O Brasil tem 370. Portanto, esse excedente, depois que o Brasil fizer o seu ajuste fiscal, depois que o governo federal tiver aprovado a reforma da Previdência, e aí nós vamos pensar se é possível você trazer esse excedente que está onerando o fiscal, as pessoas precisam compreender isso. Manter reservas além do necessário, isso dá um gasto de pelo menos 40, 50 bilhões ano de juros. Não. Pela diferença de títulos. Tem um dado aí. Vamos lá. Se você pega o resultado do primeiro semestre, é um dado público do Banco Central. O Banco Central deu um lucro de 165 bilhões de reais. Não pode fazer a conta só como o senhor está fazendo, porque toda a gestão das reservas, em algum momento ela pode ser negativa, em algum momento ela pode ser positiva. Eu peguei esses dados. Primeiro semestre, 165 bilhões de reais de resultado positivo do Banco Central, que é transferido para o Tesouro. Nos últimos 10 anos, 60 bilhões de reais positivos. Tem um custo, mas também tem outro lado, o ganho. Então a coisa não é tão simples assim. O Banco Central ele não pode pagar lucros do que ele obtém para o Tesouro, que é proibido. Ele transfere e abate dívida. Ele não pode como de receita primária. No Brasil, o Banco Central ele não tem título próprio para fazer política monetária. Exatamente. O Banco Central só faz política monetária com título do Tesouro. E o Tesouro é quem paga os juros sobre essa proporção. E é por isso, João Borges, que cometem um erro sistemático. Dizer que a dívida do governo brasileiro é 3 trilhões e 800. Esquecem as pessoas de que, como o Banco Central usa título do Tesouro para fazer regulação de liquidez no mercado, quem está pagando esses títulos não é o Banco Central. Quem está pagando é o Tesouro, porque aquele título é do Tesouro e o encargo é do Tesouro. Por isso que meus colegas, em algumas simulações, quando eles vão calcular o tamanho dos juros da dívida, às vezes não dá certo, porque eles calculam os juros baseados em 3 trilhões e 800. Mas, na realidade, tem que ser baseado nos 5 trilhões e 100 que efetivamente representa o endividamento brasileiro. É isso que a gente tem que cuidar. Agências reguladoras, qual é essa ideia proposta de acabar com as agências? Como tem tido muita, vamos dizer assim, um mau uso dessas agências, há uma pressão natural de que ela deve ser reformulada, e deverá ser,
Porque temos não que acabar com... Não é fechar, então. Não, é acabar. Não, podemos falar, mas ele falou em fechar. Indicação política. Acabar com esse toma lá da cá. O candidato falou em fechar. Hein? Então, você está reformulando a proposta dele. Fechar. Não, veja, na matéria ele não disse isso. Tentação de fechar. Então ele não disse que ia fechar, é o que eu acabei de dizer. Ou seja, há uma pressão para que isso seja recomposto. E ele está muito, o presidente Ciro está muito atento a esse detalhe. Inclusive, finalizar, porque é outra coisa que o presidente Ciro vai ter uma tarefa, é recompor a conduta moral do governo federal. Isso será feito, primeiro é o exemplo dele a vida inteira, é como ele sempre se comportou e é assim, porque o presidente Ciro, João, ele não quer ser presidente só por ser presidente. Ele quer ser presidente para consertar o Brasil. É esse o propósito que está traçado na nossa campanha. Parece que você está interpretando melhor o pensamento do candidato Ciro do que ele mesmo. Não, é o que ele disse. Tentação de acabar com a agência, o senhor disse que tentação pelas pressões, mas eu acabei de dizer que coisa boa é você ter governança, você ter metas. No meu estado nós temos metas no setor educacional. Me dê resultado do IDEB, que eu te dou ICMS. Vai intervir nas agências, professor? Hein? Vai intervir nas agências? Intervir, nós vamos dar independência com sem indicação política, rapaz. Acabar essa história. Ou seja, o brasileiro agora está acostumado no toma lá da cá. Me dá isso, seu voto naquilo. Eu te dou um cargo na agência, se tu votar na reforma da Previdência. Não haverá indicação política para as agências? Não haverá indicação política. Ótimo. Isso é fato, isso é um modelo de gestão que o presidente Ciro faz isso há muitos anos. E por último, Miriam, ajuste fiscal para nós, ele não é um fim em si mesmo. Ajuste fiscal, as pessoas são muito idiosincráticas porque acham que é só corte. Ajuste fiscal é você dotar o Estado de ter condições de investir, de atender às demandas da população brasileira, de reestruturar o sistema de saúde. Não existe política social sem dinheiro. Por isso que eu não acredito em crescimento econômico, como muitos falam, sem ter, primeiro, a base, o alicerce da recomposição fiscal brasileira. Obrigado, Mauro Benevides, pela sua participação aqui. A Central das Eleições está terminando agora. Muito obrigada pela participação, professor. E muito obrigada a você, telespectador, pela audiência. Amanhã, nosso entrevistado é o economista Pércio Arida, representante do candidato Geraldo Alckmin do PSDB. Uma boa noite. Até amanhã.